O capítulo 41 de Enoque deve ser estudado sozinho à parte. Ele é curto, mas cita assuntos diferentes. O subtítulo ideal para esse estudo é Os Segredos do Céu. Estando em espírito na região celestial, Enoque viu coisas que nenhum outro homem jamais viu. Shaul, Paulo, também conta que viu maravilhas espirituais, mas não divulgou, pois ele achou que não era lícito falar sobre o que tinha visto. Mas foi Enoque que foi escolhido para relatar essas coisas. Em seu relato, Enoque diz que viu os segredos das ações humanas e como essas ações eram pesadas em balanças. Isso você já sabe, ou pelo menos já deveria saber. O mundo espiritual anota, registra, pesa e mede tudo que os humanos fazem, tudo que nós fazemos. Seja servo de Deus ou não, Deus está registrando tudo. Cada escorregada que você deu sem querer, ou cada escorregada que você dá por vontade própria às vezes, cada minuto de maldade ou de bondade, cada ponta de inveja, cada instante de cobiça das coisas alheias, Deus pesa tudo e Deus mede tudo. E quando as más ações humanas atingem um certo limite de medida ou de peso que desagrada diretamente a santidade de Deus, aí ele envia castigos e punições de acordo com cada nível de gravidade. Ao longo da Bíblia, vemos vários textos falando sobre essa coisa de encher a medida de iniquidade. Falando a Abraão em Gênesis 15, Deus diz: o teu povo se tornará escravo e depois voltará para cá, porque ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Você lembra desse texto? Você já leu isso? Já entendeu isso? Yeshua, criticando os hipócritas em Mateus 23, ele diz: vocês enchem a medida de seus pais. Deus tem um limite de tolerância para cada pessoa. O aumento da presença do pecado em cada ser humano tem um ponto máximo, como se cada pessoa fosse um recipiente ou um vasilhame, e o pecado fosse algo que enche a pessoa, que preenche. E quando esse ponto máximo é atingido, a pessoa está literalmente transbordando de pecado até a borda, e já está merecendo uma disciplina da ira divina. E aí então, quando está nessa situação, Deus envia a disciplina que essa pessoa está merecendo. É por isso que nós, que servimos a Deus por meio de Yeshua HaMashiach, precisamos estar sempre orando e buscando. Por ele ter levado todos os pecados sobre si, Yeshua, quando você se coloca diante de Deus, com Yeshua entre vocês dois, na condição de mediador entre você e Deus, a sua medida de pecado é cancelada através da cobertura espiritual feita por Yeshua. E aí Deus vê que agora você faz parte do Filho dele e cancela a sua dívida. É assim que funciona espiritualmente. Quando você pecar, não fique muito tempo sem contar para Deus as suas más obras. Yohanan, João, escreveu dizendo: se dissermos que não pecamos, mentimos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele, no caso Deus, é fiel e justo para nos purificar de toda falta de justiça. Deus sabe que você e eu iremos pecar, de novo, a qualquer momento. Só não podemos ficar muito tempo sem colocar isso diante dele, em oração. Na verdade, o que Deus quer realmente do ser humano é isso. Não é que você fique falando: me perdoa que eu não vou mais fazer. Porque você vai fazer. O que Deus quer de você é que você conte para ele o que você fez. Você pecou? Entra em oração e conta para Deus o que foi que você fez. É difícil isso para alguns, né? Mas é isso que Deus quer. O sistema religioso não ensina isso, porque eles não têm o menor interesse na tua vida espiritual. É você que tem que ter interesse na tua vida espiritual. O que o sistema religioso quer é uma razão para te dirigir, para te manipular. Esse capítulo 41, ele é muito diversificado. Ele aborda vários temas diferentes de forma resumida. Versículos 2 e 3. Enoque vê como os elementos da natureza são distribuídos e enviados à terra por Deus. Raios, trovões, granizo, orvalho e as próprias nuvens. Tudo enviado por Deus. Não são meras reações pluviométricas ou coisas que acontecem ou existem só dentro desse mundo aqui. Na verdade, a maior intenção desse capítulo é mostrar como Deus mantém o controle sobre todas as coisas. Tudo que existe vem de fora, do mundo espiritual.
depósitos de granizo, depósitos de orvalho, depósitos de nuvem. A gente lê essas coisas no livro de Enoque. Tudo que existe é medido e avaliado, e tudo que existe, frio, neve, orvalho, chuva, essas coisas, tudo vem do mundo espiritual, do outro firmamento para cá, porque até as forças da natureza obedecem ao que Deus determinou. Os versículos 4 e 5 descrevem os procedimentos do Sol e da Lua. Como já sabemos, pelos escritos de Enoque e pela própria Bíblia, a Terra realmente é plana e não esférica. Esse assunto ainda irrita muita gente. E os caminhos do Sol e da Lua que fala no texto são referências explícitas aos circuitos de rotação que o Sol e a Lua fazem acima da superfície terrestre. E como Enoque se maravilhou com a ordem e organização de cada movimento, tudo muito bem orquestrado pela ação divina. O Sol e a Lua, ambos girando acima da Terra no sentido horário, com seu ritmo minimamente calculado que nunca falha. A altura que o Sol e a Lua estão acima da superfície terrestre, a distância entre o Sol e a Lua, tudo calculado e estabelecido por Deus. O versículo 5 diz: no esplêndido Sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. Em algumas épocas do ano, o Sol parece estar mais quente e em outras épocas parece estar mais frio. Isso não é por acaso. Isso não é aquecimento global, nem esfriamento global, como se falava antigamente. Isso aí faz parte do funcionamento do Sol, que Deus estabeleceu para ele. Assim como a Lua, o Sol não gira em uma circunferência perfeita. Em alguns períodos ele se põe mais alto e em outros períodos ele vem mais para baixo. São essas variações de altura e proximidade na rotação da Lua, mais para cima ou mais para baixo, dependendo da época do ano, que determinam as marés. E o Sol? O Sol nunca se põe totalmente, como pensam e ensinam pela falsa ciência. Como diz no livro de Enoque, o caminho do Sol é girar acima da Terra para levar dia claro a todas as partes do mundo. E tem certos lugares da Terra que tem épocas que nunca escurece totalmente. Entre junho e julho, por exemplo, a Finlândia é só dia claro. E no chamado Polo Norte, meados de março a meados de setembro, são 24 horas de sol. Já viu isso? E por que isso acontece? Porque pelo fato da Terra ser um platô circular, cujo ponto central é o chamado Polo Norte, chega uma época em que a rotação do Sol sobre a Terra acaba ficando por lá mesmo, por aquela região. No versículo 6 diz: o caminho da Lua é luz para os retos, mas para os pecadores é escuridão. A falsa ciência que nós temos aí atualmente é feita de pessoas que querem embaçar o conhecimento sobre as coisas de Deus. Na ânsia de desacreditarem o texto sagrado, eles inventam mentiras e forjam experimentos que nunca tiveram comprovação real. Tudo para convencerem o mundo de que a palavra de Deus não é verdadeira, mas Deus tem levantado os seus para combater toda essa rede de mentiras. E diz também o texto de Enoque: separando os espíritos humanos, fortaleceu os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. Quer dizer, Deus preparou os seus para enviá-los a esse mundo, pois são esses que se levantam no meio da mentirada toda para afirmar a verdade imutável diante de toda essa raça humana que se alimenta de mentiras. Veja a quantidade de gente que já tem hoje em dia resgatando o verdadeiro valor do livro de Enoque e dos demais escritos nazarenos. Isso não é por acaso, não é por falta do que fazer. E o nosso Deus, ele tem preparado o terreno já para isso acontecer. O capítulo 41 nos passa essa lição. Resumindo, os céus têm seus segredos, que são conhecidos de algumas pessoas. E são esses segredos que explicam o funcionamento do mundo. Existem aqueles que se levantam para tentar ocultar a verdade de Deus, mas tem também aqueles que Deus levantou para revelar a verdade aos escolhidos. Os escolhidos mesmo, eles conhecerão a verdade mais cedo ou mais tarde, e a espalharão por toda a terra. Vamos continuar de olho em tudo que o livro de Enoque tem para nos ensinar. Até o próximo estudo.